Boa noite, igreja linda, amigos, todos aqueles que estão agora nesse culto aqui junto com a gente. Deus abençoe a sua vida e que essa palavra possa estar trazendo para você algo de Deus que gere numa ação na sua vida, numa proximidade, num rumo, num propósito firmado no Senhor. A Semana Santa terminou. E com o fim da Semana Santa, eu creio que a gente pode parar e pensar e ver que na própria vida de Jesus, nós tivemos exemplo de nascimento, de vida, de morte e de ressurreição. Então a Semana Santa traz para a gente essa lembrança de que tudo tem um começo, tem um meio e tem um fim. E o fim é uma morte que pode ser o início de uma vida eterna. E eu quero que vocês pensem junto comigo sobre algo que está no meu coração, e eu creio que no coração de vocês, e praticamente do mundo, num momento como esse agora, onde o mundo todo tem parado para refletir sobre vida, sobre sofrimento e sobre morte. E todo ser humano precisa, em algum momento da sua vida, parar para refletir sobre a vida, sobre o sofrimento, sobre a morte e sobre o próprio Deus. E o que nós temos visto aqui no Brasil tem sido lindo, não é? Ele vive, tem sido cantado nas janelas, ele vive, tem sido cantado nas casas, ele vive, tem sido cantado nos cultos. Ele vive, tem sido cantado até em carreatas. Alguns lugares estão fazendo carreatas com a bandeira do Brasil e cantando, megafone, som, cantando Ele vive. E isso tudo é muito bom. Isso tudo leva o homem a um momento de reflexão sobre a vida, sobre o sofrimento, sobre a morte. E isso faz com que cada um de nós, principalmente aqueles que nunca tomaram decisões, se veja numa situação em que é preciso decidir. É preciso fazer escolhas. Num momento de medo, pensa bem nisso que eu vou falar para você agora, que num momento de medo que o ser humano enfrenta, nós vamos enxergar a fé expressa. O momento de insegurança, o momento de sofrimento e o momento de medo é um momento em que a fé pode ser expressa. Mas Deus, Ele não procura apenas uma fé expressa. Deus procura uma fé perseverante. Deus procura uma fé perseverante, e a gente tem conversado, eu e o Jefferson, sobre uma situação que a gente tem observado ao longo da vida e particularmente nesse momento que a gente está vivendo. Que situação é essa? Algumas pessoas falam, pensam, acreditam algo sobre a sua própria fé e no momento de dificuldade em que essa fé deveria ser perseverante, essa fé fica abalada. Já existe um outro grupo de pessoas que no momento do sofrimento é que demonstram uma fé perseverante. Mas existem aquelas que nunca demonstraram fé nenhuma e que no momento do sofrimento conseguem expressar uma fé. Então você está caminhando comigo nesse raciocínio, nesse pensamento, e o Jefferson orou aqui, não é? Enquanto ele convidava cada um de vocês aí na sua casa, cada família para oração, eu estava ali pensando, eu amo esse pastor, não é? Literalmente, como pastor, como marido, e eu senti a sintonia em espírito, do Espírito Santo, levando cada um de nós a parar e aproveitar esse momento, fazendo aquilo que Deus espera que façamos, que é expressarmos uma fé perseverante. Não apenas uma expressão de fé, mas uma fé que persevera. Porque no momento do sofrimento, o homem vai se deparar com uma realidade muito grande. Você sabe que realidade é essa? É a realidade de que um homem, ele pode fracassar
em qualquer que seja a área da sua vida. Mas no momento do sofrimento, se ele fracassar na sua fé, ele está perdido. Então eu quero desafiar você. Você que tem aí a sua família, você que está sozinho agora na sua casa, você que está precisando trabalhar porque faz parte dos serviços essenciais, eu quero desafiar você a passar por esse momento sem fracassar na sua fé. Porque nós temos ouvido com tristeza de alguns que estão fracassando na fé, mas esse é o momento que nós vamos ter que parar e nos posicionarmos frente à fé que professamos. E aqueles que não professam fé nenhuma estão parando e perguntando aonde que eu me seguro, e estão descobrindo que Ele vive. Estão descobrindo que existe um Deus poderoso, cuja mão não está encolhida, cujo ouvido não está tapado, e é um Deus que está ao nosso dispor, ao meu dispor, ao seu dispor. Mas não basta buscarmos a face de Deus. Nós precisamos buscar a Deus em obediência. Nós precisamos buscar a Deus em entrega. Porque senão, sabe o que vai acontecer se a gente buscar a face de Deus pelo desespero, pelo medo do fracasso? Quando tudo isso passar, a pessoa não permanece. A fé não permanece, porque a fé, ela precisa ser fruto de uma entrega total. E a gente vai falar sobre isso também aqui. Mas eu quero dizer para você que esse é o momento, pense sobre isso agora, esse é um momento de grande decisão. Esse é o momento para você pensar sobre Deus, sobre o sofrimento, sobre a vida e também sobre a morte. A Bíblia fala... Deus fala, Deus é muito claro. Deus cita em vários momentos da Bíblia, Ele cita a morte de forma natural. Porque eu e você, é certo, a não ser que Jesus volte e a gente seja arrebatado, é certo que vamos morrer um dia. E esse dia pode ser hoje. E não é porque está existindo esse vírus agora, nesse momento que está assolando a humanidade, que a nossa morte pode ser hoje ou amanhã. É porque desde que o mundo é mundo, que existe o ser humano, que nós não sabemos o dia da nossa morte. E eu quero ler para você aqui um texto da Bíblia, lá em Lucas 12, quando Jesus contou sobre um homem que queria que o seu irmão... Um homem queria que o seu irmão dividisse a herança com ele e falou para Jesus: Jesus, faz com que meu irmão divida a herança comigo. Aí Jesus, deixa eu te contar uma história. Está lá em Lucas 12, 13 a 20. A história diz assim: alguém da multidão falou com Jesus, pedindo para o irmão dividir a herança, e Jesus disse assim: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Eu vou abrir um parênteses aqui, porque muitos estão desesperados nesse momento, não só pela vida, mas pelos seus bens. Então, abra bem os seus ouvidos para ouvir esse texto. A vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. E esse homem pensou consigo mesmo: o que eu vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, louco, esta mesma noite a sua alma será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Esse texto fala da morte de uma forma natural. Jesus deu um exemplo de algo que acontece, de algo que é real. Ele deu um exemplo que muitas pessoas vivem como loucos, insensatos, achando que as suas riquezas e os seus bens representam a sua segurança, achando que porque trabalharam e o prazer e a riqueza está garantida, que isso é tudo. Mas eu quero dizer para vocês que esse texto, ele fala claramente para a gente, que ele mostra que a morte pode vir até mesmo num momento de prazer, satisfação e abundância de bens.
A morte tratada com naturalidade e com realidade sobre Jesus. A morte não vem só em momento de desgraça. A morte ela não chega só em tempo de pandemia. E estar bem financeiramente não nos garante vida longa. Porque Deus disse que primeiro, essa parábola de Jesus nos ensina que primeiro nós temos que ser ricos para com Deus. O nosso coração totalmente voltado para o Senhor, onde a nossa vida é de Deus, onde tudo que temos é de Deus, onde isso é a nossa riqueza. Então essa é a primeira lição que Jesus nos ensinou. Que nós não sabemos a hora da nossa morte. Que podemos ser encontrados como loucos, dependendo da forma como levamos a nossa vida. Então, Deus quer dizer para você hoje, Deus quer dizer para todos aqueles que estão ouvindo essa palavra, que o nosso momento de estar com Cristo, que o nosso momento de deixar essa vida, não seja um momento em que sejamos chamados de loucos, que as nossas riquezas sejam primeiro para com Deus, sejam para o Senhor, seja uma riqueza da presença de Deus na nossa vida. Então, para você que está preocupado, que esse momento pode trazer um grande prejuízo, um fracasso, uma derrota financeira, pense que você poderia estar com muita coisa e isso não ser garantia de vida longa. É algo a mais, precisamos de algo a mais, é o plano de Deus que vai determinar os nossos dias de vida aqui. O outro exemplo que eu quero ler para vocês, também sobre Deus falando na Bíblia sobre a morte, de forma natural sobre a morte, é quando lá em 2 Reis 20, o rei Ezequias estava doente, diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. E o profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. E Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. A Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, a Bíblia diz que ele suplicou ao Senhor. E aí Deus disse assim para o profeta Isaías: volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, que eu ouvi sua oração, vi suas lágrimas e eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor e eu lhe darei mais 15 anos de vida. Então esse texto, que também trata de morte, ele mostra para a gente também que doença para a morte não significa morte, se Deus estender a sua mão e trouxer a cura. Esse texto mostra que mesmo quando a medicina, mesmo quando as circunstâncias, mesmo como tudo diz que a morte chegou, basta a mão do Senhor ser estendida e a vida daquele que confia no Senhor ser prolongada. Então isso é algo importante para você pensar sobre a morte. Isso é algo para você pensar, que a doença não determina o final da história. E também esse texto, ele nos mostra que existe uma casa para pôr em ordem. Então esse texto fala da morte, dizendo que a doença que representa a morte pode ser anulada por um toque e um milagre do Senhor. Que nossos dias podem ser prolongados pelo Senhor, mas diz que nós temos uma parte, e a parte é manter a nossa vida e a nossa casa em ordem. Eu gosto do Billy Graham, o Billy Graham já morreu, e eu nem sei se essa geração, eu até acredito que essa geração nova, não é, conheça, mas não sei se tem costume de ouvir o Billy Graham, do que ficou do seu material gravado, graças a Deus, depois de morto. E esses dias alguém perguntou para mim: quem você gosta de ficar ouvindo na internet? Eu falei: bom, o pastor que eu mais gosto de ouvir, eu escuto ao vivo, né? Que é o Jefferson. Mas na internet eu gosto muito de ouvir o Billy Graham, quando eu posso, quando eu tenho tempo. E entre outros. E ele conta que uma jornalista perguntou para ele: Billy Graham, durante toda essa vida, não é, a sua vida, tantas experiências, tantas histórias, uma caminhada, o que mais surpreendeu você? O que mais surpreendeu você, Billy Graham? E ele responde assim: a minha maior surpresa que eu tive na vida
foi justamente a brevidade da vida. Ele disse, como a vida passa rápido. E talvez o jovem, não é? Eu creio que seja aquele que menos tem noção de como a vida passa rápido. E esse é o momento que a gente está vivendo, jovem, que Deus também está chamando a sua atenção para mostrar que a vida tem o nascimento, tem a vida, tem a morte, e a gente não tem controle sobre isso, só Deus tem controle sobre isso, e a vida passa rápido de qualquer maneira. Pega uma pessoa que viveu bem a sua vida, que viveu com satisfação a sua vida, no final da vida ela vai falar, nossa, passou tão rápido, principalmente porque o que é bom passa rápido, não é assim? A gente começa a comer uma coisa gostosa, e quando você vê, mas ainda tinha um pedaço aqui, já acabou. Você nem viu que acabou, passou super rápido, você já comeu aquele negócio lá. Nós não podemos fracassar na nossa fé. A gente está pensando em morte pelo coronavírus, mas todo dia pessoas continuam morrendo também por outros motivos. E quando passar o coronavírus, a morte vai continuar sendo uma realidade na vida de todos nós. Por isso, todo homem, todo ser humano precisa de um momento em que ele vai parar e refletir sobre vida, sofrimento, sobre morte. E ele vai parar e vai precisar pensar sobre a sua fé, porque não podemos fracassar na nossa fé. Olhe para a sua família. Se você está com a sua família agora na sala, olhe para ela e diga assim, família, vamos repetir isso juntos? Não podemos fracassar na nossa fé. Talvez alguns estejam precisando ler novamente a galeria dos heróis da fé e ver que o sofrimento faz parte da história da humanidade. O que nós nunca pensamos é que a nossa geração fosse enfrentar e passar por um sofrimento tão real, porque até então eram histórias de outras gerações, mas agora é a história da nossa geração e não podemos fracassar na nossa fé nesse momento da nossa história, nessa geração. Cremos que existe uma palavra de Deus. Então, na leitura da história agora do rei Ezequias e na parábola do rico insensato, nós vimos que vida farta não quer dizer vida longa. Repense suas prioridades. Vimos que ser rico para com Deus é a primeira coisa que devemos nos preocupar. Vimos que perder tudo no que diz respeito a bens, no que diz respeito a finanças, isso não é morte. Vimos que doença para morte não vai garantir a nossa morte, porque a última palavra é de Deus e Ele pode fazer um milagre. Vimos que é preciso pôr a casa em ordem. Até para morrer a gente tem que pôr a casa em ordem, que dirá para ficar vivo no dia a dia. E vimos que a morte chega para todos. E agora, eu quero pegar um texto que eu vou contar, eu nem vou ler, porque vocês já ouviram na nossa mensagem de Páscoa, que a gente fez no Instagram na semana passada, mas a Semana Santa, ela traz para a gente, na quinta-feira, antes da crucificação de Jesus, ela traz uma das últimas coisas que Jesus fez com seus discípulos, que foi lavar os pés. E Ele lavou os pés dos discípulos, e eu fiquei pensando, não é, refletindo, quanto ensinamento, porque, gente, alguém que sabe que vai morrer, que está perto da sua morte, que está chegando, não faria nada que não fosse intencional, não faria nada que não tivesse um propósito de deixar para a gente hoje ainda um ensino tão grande. E aí, quando Jesus lava esse pé, Ele ensina duas grandes coisas, né? Esses pés, porque haja pé, né? Foram muitos pés. Ele ensina duas grandes coisas. Ele ensina para mim e para você humildade. Ele ensina que quando eu lavo o pé do outro, se trata da presença de Deus na minha vida. Como eu vou viver a minha vida? Eu vou viver de forma a olhar para o outro como alguém que eu posso ter parte, como alguém que eu posso ter um gesto em que eu não me ache superior, em que eu trate o outro com superioridade, porque humildade é a essência do cristianismo. Humildade no sentido, a minha entrega é completa e total a Deus. Então eu vou fazer o que for preciso, porque Jesus disse que a vontade dele era fazer a vontade do Pai. Então, a humildade não se trata de quem o outro é, mas de quem eu sou. É a essência de Deus em nossas vidas. E a segunda coisa que Jesus mostra nesse lava-pé,
ele mostra a nossa missão clara, a missão clara, que é o serviço, é o servir ao outro, é o dar a nossa vida em prol ao outro, é a conexão com o outro, é a nossa missão. O serviço é a nossa missão e a humildade é a nossa essência. Então isso é vida. Nós falamos agora como a Bíblia fala de morte, mas Jesus, nos seus últimos dias, ele nos mostrou como viver. E ele nos mostrou o caminho para a eternidade durante a sua vida, a sua morte e a sua ressurreição. Essa semana, foi ontem, anota aí para vocês não esquecerem, porque o que eu queria mesmo era poder passar para vocês aqui essa noite, mas eu pensei, para que eu vou passar essa noite se eles podem ver a hora que eles quiserem em casa, que está lá no YouTube. Gente, eu não sou de ficar me emocionando muito sem parar toda hora, mas eu vi a história ontem do D.L. Moody, o filme, porque uma coisa é a história, outra coisa é ver o filme. Então procure depois no YouTube a história, tem um filme, fizeram um filme, é um filme antigo, você olha, esse filme é bom, gente, esse filme é lindo, eu acho que eu chorei mais 5 vezes vendo o filme. Uma vez, a história de um grande evangelista, D.L. Moody, ele é considerado o segundo apóstolo Paulo, ele é considerado o segundo grande evangelista depois do apóstolo Paulo, e ele tem uma história que ele ensina para a gente sobre vida. Do mesmo jeito que Jesus veio e nos ensinou sobre morte, ele nos ensinou sobre vida, ele nos ensinou sobre ressurreição e ele nos ensinou sobre vida eterna, porque Jesus veio para perdoar nossos pecados, Jesus veio para nos santificar e Jesus veio para nos dar liberdade, nos dando uma vida eterna. E quando eu vi a vida lá do D.L. Moody, eu olhei como desde criança, eu parei e pensei nas famílias. Gente, tem muita família desesperada agora por causa de finanças, por causa de dinheiro, preocupado com seus bens. E nessa história, o pai de D.L. Moody morre quando ele tinha 5, 6 anos, varia, né, na bibliografia sobre a vida dele. Ele tinha em torno de 5, 6 anos de idade quando o pai dele morre. E a mãe dele tinha 7 filhos com mais ele. E os credores entram na casa da mãe dele, da mãe de Moody, com ele o mais novo dos irmãos, e tiram tudo, levam tudo, todas as mobílias da casa. E falam para ela, o seu marido deixou dívida, que dó ter um marido assim, agora não tem outra saída para você, a saída para você agora é reparta os seus filhos com a família. E aquela mulher sem nada, gente, aquela mulher sem nada, ela ensina para a gente, nesse momento em que a gente para pensar sobre vida, morte, sofrimento, ela ensina que o sofrimento passado com Deus, passado com humildade, com entrega ao Senhor, com propósito, com sentido de vida, pode gerar bênção. Não é o final da história. Então, Moody foi criado com todo o esforço. Essa mulher se negou a dar os filhos, ela trabalhou, ela costurou, ela fez e aconteceu e criou aqueles filhos, 15 sozinha. E o Moody conta, se você for pesquisar, vários que contam a história dele, contam que à noite a mãe dele lia histórias da Bíblia toda noite para todos os filhos. E quando se passaram 15 anos depois da morte do pai, ele foi morar com um tio. E ele se mostrou um grande negociante. Ele começou a trabalhar fazendo sapatos, depois ele se mudou para Chicago, e ele mandou uma carta para a mãe dele, mãe, você é um homem rico, vou ganhar muito dinheiro, vou fazer fortuna e vou te ajudar. Então ele foi um excelente empreendedor, mas nesse momento ele também teve uma experiência maior com Deus. E por que eu estou falando aqui de Moody? Eu estou falando de Moody, eu escolhi Jesus e Moody para falar sobre vida e para falar sobre como chegar no final da vida sem arrependimento, porque nós já falamos de morte nesses textos anteriores de Ezequias e do rico insensato, mas agora eu quero usar o exemplo dele porque ele teve um chamado.
E quando ele viu que ele poderia ser um empreendedor e ficar rico, mas ele poderia ser um evangelista, ele falou, queima em mim, lembrei do pastor Cristo da Raíza, falou, queima em mim pregar o evangelho. Mãe, eu estou desistindo de tudo, porque eu quero agora pregar o evangelho. E eu não vou contar a história toda aqui, porque você vai ter que ver o filme. Mas eu quero dizer que são muitos momentos emocionantes, e eu quero falar que no final da vida dele, ele já tinha pregado o evangelho para milhares e milhares e milhares. Estima-se que 1 milhão de pessoas tenha se convertido através do projeto dele, além da criação da igreja Mude, além de centro de formação de missionários para irem pelo mundo, além de criação de escolas bíblicas, além de tantas outras coisas que ele fundou. E todo o dinheiro ele sempre investia no reino de Deus, ele nunca enriqueceu. E perto da sua morte, ele disse assim, a minha mulher e os meus filhos, depois que morrer, vão ter que aprender a viver com a fé no mesmo Deus que eu vivi. E ele viveu provando milagres. E a vida dele é linda. Experiências que você vai ler e você vai se emocionar. E está registrado que as últimas palavras dele, as últimas palavras dele antes de morrer, foram assim, ó, a terra recua e os céus se abrem. A terra recua e os céus se me abrem. Os céus se abriam para recebê-lo. Ele estava fazendo a transição da vida para a morte, sentindo que completou o seu propósito, sentindo que não fracassou na fé, ele não tinha do que se arrepender na hora da sua morte, assim como Jesus. Deus quer que eu e você vivamos de forma a sabermos pensar sobre vida, sofrimento, sobre morte, de uma maneira que a gente entenda que isso é o começo, o fim, o meio e o fim da história da humanidade terrena, mas não o fim da essência daquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Quando tudo isso passar, a gente vai voltar à nossa vida normal, só Deus sabe em que ritmo, só Deus sabe como, mas nós cremos nisso. Mas algo tem que acontecer de muito mais forte, de muito mais consistente na vida de cada um que está cantando, ele vive. Tem que ser uma fé que vai perseverar quando o sofrimento passar. Tem que ser uma fé que na hora da morte nós saberemos, como disse Billy Graham, um dia vão dizer que eu morri, mas eu não morri, eu estarei mais vivinho do que nunca, em mansões celestiais. Tem que ser um momento em que a gente sabe que não iremos morrer, mas iremos estar mais vivinhos do que nunca. Mas para isso, a minha vida, a sua vida, precisa ser com alvo, com propósito. Para isso, nós precisamos aprender a enfrentar o sofrimento sem fracassar na fé. Ontem eu ouvi uma história de uns familiares nossos, que os avós e tios fundaram um negócio que já tinha 68 anos no mercado e agora com o coronavírus faliu. E as pessoas da nossa família estavam tristes, pensando que o trabalho dos precursores desse negócio tinha sido em vão. E eu falei, o meu irmão me deu essa notícia, eu falei para ele, não foi em vão, porque o que eles passaram para a geração foi muito mais do que bens, o que eles passaram para a geração, e isso ninguém tira, foi força, garra, raça, perseverança, e é isso que nós temos que passar para os nossos familiares, para os nossos filhos, isso vale muito mais do que bens e fortunas. Que os nossos filhos possam aprender a ter a mesma fé que nós estamos tendo. Que eles também possam ter oportunidade de experimentar o poder de Deus no sofrimento e ter as suas próprias experiências. Eu quero encerrar dizendo que nesse momento você vai estar pensando sobre a sua vida e sobre como você está olhando para tudo isso. Com que olhar a sua família está vendo você olhar para tudo isso? Aonde está a sua preocupação? No Salmo 119, no versículo 29,
diz: escolhi o caminho da fidelidade, decidi seguir as suas ordenanças. Existe um caminho de fidelidade enquanto estamos vivos, para que a hora da nossa morte não seja hora de lágrimas e arrependimento, para que a hora da nossa morte seja assim como foi para Billy Graham, para Jesus, para Moody, seja missão cumprida, Senhor. Estou só trocando de casa. Mas algo precisa acontecer no coração do ser humano. A humildade, a ligação, a entrega ao Senhor, o entendimento do que é ser filho do próprio Deus e estar sujeito a Ele dia a dia. E o mundo precisava de um momento para parar e refletir sobre o sentido da vida, do sofrimento, da morte e da eternidade. Que você não desperdice esse tempo. Em nome de Jesus, eu quero orar com você agora. Querido Deus, Pai amado, maravilhoso, ó Deus, eu faço da minha oração, mais uma vez, a oração do Jefferson aqui, Senhor, quando ele colocou cada um na sua casa de joelhos, clamando, Deus, porque esse é um momento, Pai, de pensarmos sobre a vida, sobre o sofrimento, também sobre a morte. É um momento de chorarmos com os que estão chorando, com alguns que estão enterrando seus pais, filhos, netos, familiares, amigos. Ó Deus, que momento triste. Nenhum de nós sabe a hora que o Senhor vai nos chamar, mas nós queremos, ó Deus, que cada um entregue a sua vida e creia no sacrifício de Jesus na cruz e na ressurreição que nos liga a Ti, ó Pai, de maneira eterna e definitiva. Que isso não seja perdido, Pai, porque está tão fresco na nossa mente a Semana Santa. Que isso não seja perdido. Ó Deus, que esse momento seja vivido por cada um que tem andado até agora pela sua própria cabeça e pelos seus próprios pés. Ó Deus, e aqueles que já entregaram a vida para o Senhor, que possam agora fazer uma reflexão sobre para onde está o nosso olhar nesse momento, para onde está o nosso olhar. Ó Deus, nos dá olhares, ó Pai, de solidariedade, nos dá olhar de amor, nos dá olhar de misericórdia. Que cada um não esteja só preocupado com seus interesses, mas que a gente possa estar clamando por aqueles da onde o sofrimento já chegou de forma quase que insuportável. Mas agora, Deus, que nós também possamos estar alertas, porque alguns estão passando da vida para a morte, e muitos para a morte eterna, e nós temos, ó Pai, as boas novas, que a gente possa gastar a nossa vida com as boas novas, porque as boas novas, elas determinam que a morte não é o final, porque após a morte vem a ressurreição para todos aqueles que creem em Jesus como Senhor e Salvador e vivem sujeitos a Ele em entrega incondicional. Ó Deus, que cada um aqui olhe para a sua família e pense que tem um legado para deixar que vale muito mais do que bens que estão sendo perdidos. Ó Deus, que a gente possa se alegrar sabendo que nós não estamos sozinhos nem abandonados, que estamos com o Senhor e o Senhor pode todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Ó Deus, traz o Teu olhar sobre os lares, traz o Teu sentimento sobre os corações, traz o Teu entendimento sobre cada mente, Senhor. E que esse momento possa ser vivido, Deus, de forma que a terra seja ligada ao céu, de maneira que a fé da humanidade não fracasse, mas que essa fé possa crescer e ser uma fé fruto de um reconhecimento de Jesus como Senhor e Salvador, não só para essa vida, mas para a eternidade, ó Deus. Em nome de Jesus, te entregamos nossas vidas. O tempo de vida que temos está em Suas mãos, Senhor. Clamamos agora pela Tua misericórdia, que essa praga cesse, que esse vírus, Deus, seja dominado, ó Pai, porque todos nós estamos sujeitos ao Senhor, apenas ao Senhor, e a um toque do Senhor sobre a terra. Em nome de Jesus, ouve o Teu povo espalhado sobre a face da terra nesse momento. Amém. Amém.
Deus abençoe a sua vida, a sua semana, que a graça, a bondade, a misericórdia, a esperança, o verdadeiro sentido da vida, da morte, do sofrimento, tenha clareza sobre você.